Fala, estrangeiros, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lex Silva. Pegue seu passaporte e se prepare para uma viagem que hoje vai ser incrível. Mas é claro, como vocês já sabem, antes de apresentar nosso convidado especial, eu gostaria de falar do pessoal que acredita no nosso sonho, no nosso projeto, começando sempre por eles, Excellent Cut. Se você mora aqui em Swindon e região, precisa dar um talento no cabelo, na barba e no bigode, meu amigo, o que você tá fazendo aí que ainda não correu para Excellent Cut? André e companhia vão te dar um excelente tratamento. E também você, mulher, que precisa daquele talento, daquele trato para ficar do jeito que você gosta. A Única é a clínica estética que vai te dar o tratamento que você merece, com tratamentos de botox, tratando ali das linhas de expressões, entre outros. Única, a única que trata você, mulher, como você merece. E por último, e claro, não menos importante, a queridinha de UK, Love Details. Se você precisa de personalizados para sua casa, sua festa, seu business, Love Details tem tudo o que você precisa com a sua cara. Love Details, a queridinha de UK. Meu amigo. E agora nós... mais um antes do nosso convidado, mas esse com certeza ele vai gostar, porque nós temos aqui os docinhos da Sweet House da Mari. Os docinhos mais gostosos de UK, que eu já vou puxar pra cá. Vem pro pai. Venha. Bom, pode se servir, fique à vontade. Com a sua licença, Alex. Gente, isso aqui é uma maravilha. E falando da Sweet House da Mari, essa nossa amiga, é uma amiga pessoal nossa, ela arrebentou esse ano, ganhou tudo, entendeu? Prêmio em Londres, tudo, arrasou, não, se bem que não tem como, né? Não gostar e não ser um produto de boa qualidade. Aqui é benção pura, meu amigo. Nós vamos desossar esses docinhos, viu? Mas vamos lá, enquanto o meu convidado fala, eu vou comendo docinho. Então, com vocês, eu vou apresentá-lo fazendo uma pergunta. Otávio, why Londres? Excelente introdução. Eu já absorvi uns ensinamentos aqui para eu repetir lá no meu. Não, vou acusar de plágio. Dá um strike lá. Mas, cara, parabéns. Obrigado pelo convite. Eu fico muito contente de participar desse tipo de iniciativa. Afinal de contas, a gente está aqui para ajudar, né, os imigrantes e se ajudar. E, de novo, parabéns aí pelo podcast. Muito legal, a estrutura toda muito legal. Espero que a gente faça um bom bate-papo. Mas, cara, o iLondres foi justamente esse jogo aí, né? Por que Londres? Só que o I mineirês, né? Eu sou de BH, então... do lugar onde a gente tem a melhor comida do Brasil. Quem falar o contrário é clubista. Bom, eu sou paulista, mas nós somos ali próximo do sul de Minas, então é um tirinho de espingarda. De avião é rapidinho, já viu aquele áudio? Você lembra? De avião é rapidinho? Sim, o mineiro falando. Não, teve o cara tá perguntando lá, ele liga pro tiozinho que trabalha na central de controle. E, enfim, uma história maluca lá, mas um meme que viralizou. Falou, de carro é longe, mas de avião é rapidinho. Mas, cara, tô contente de estar aqui com vocês essa noite. Docinhos maravilhosos, a propósito. E combina demais, né, cara? Com o mineiro, a gente também tem doces. Você vê que eu fiquei preso no doce aqui, né, cara? Pode pegar mais, fica à vontade. A gente tem, em Minas também, falando da comida, a gente tem docinhos maravilhosos lá, o doce de leite, doce de coco, enfim, milhares de coisas. Mas, enfim, o lance é esse. O Why foi justamente fazer esse jogo. Esse trocadilho. E aí eu dou as respostas, né? Eu tento dar as respostas para as pessoas através do conteúdo do iLondres. Bom, é uma honra receber você aqui, porque o nosso projeto começou... porque a gente passou muito perrengue quando chegou por falta de informação. Então, a gente chegou num ponto que falou assim, já que a gente aprendeu algumas coisas, por que não trazer pessoas que têm mais conhecimento que a gente aqui para ajudar alguém,
De repente, através do nosso bate-papo aqui, a gente ajuda alguém. Assim como nós já fomos ajudados pelos seus conteúdos, várias vezes. E ainda somos até hoje. Vira e mexe, eu compartilho alguma coisa que você posta lá. A gente estava até comentando aqui, né, sobre o seu trabalho. Muitas informações e tal. Eu pego lá e reposto. Boa, fica à vontade sempre. Eu sou ajudado através do seu conteúdo e também uso isso para ajudar o pessoal que segue a gente. Massa. Mas vamos começar o bate-papo assim. Vamos. Como que o Otávio Piazzi... É isso? Otávio Piazzi. Como que o Otávio Piazzi veio parar aqui na terra da Eterna Rainha? Cara, então, eu sempre comento essa história. Eu nunca imaginei morar em Londres. Eu não tinha nem a memória visual, né? Então, a única referência que eu tinha de Londres era o Big Ben, porque todo filme você vê, né, e tal. Explodindo. Exatamente. Sempre estão explodindo Big Ben, fazendo alguma coisa assim. Mas o restante, né? As ruas, o trem, né, essas coisas mais cotidianas, eu não tinha essa referência. Cheguei aqui e até fiquei assustado, porque eu já tinha visitado os Estados Unidos e tal, então a gente tem muita essa influência no Brasil, da América, né? Dos Estados Unidos. E aí, cara, isso foi entre 2016 e 2017, eu tava na famigerada poça, né? No fundo do poço. Poça não, fossa. No fundo do poço. Eu tinha acabado de separar da mãe do meu filho. By the way, tem um molecote de 18 anos já, o João. Rapaz. Pode falar mais. É um rapaz. É um rapaz, um rapazote. Podemos falar mais dele. E aí, assim, né? Foi um momento de uma ruptura muito grande, porque a gente se conheceu adolescentes e ficamos mais de 11 anos juntos. Sim, ouvi essa história em um outro podcast que você foi, tava contando lá, da banda de rock. Então, é a Banda Rua. Vamos falar de música daqui a pouco também. Saudosa Banda Rua. Mas eu precisava não somente de algo diferente para minha vida pessoal, mas para minha vida profissional também. Porque antes de acontecer tudo isso, eu já tinha tomado a decisão de sair do corporativo, né? Trabalhei lá no Brasil. Trabalho com marketing, social media marketing, desde os meus 18 anos, quando eu entrei no mercado. Só que eu tava, assim, cansado, cara, de corporativo. Então, eu saí, pedi demissão da empresa que eu trabalhava. Nessa época, eu trabalhava num banco de varejo, num dos maiores grupos atacadistas do país, que é o Martins. Antes trabalhei no Bradesco, American Express, depois Bradesco, depois sempre com experiência mais assim em banco, né? E aí eu fui empreender com amigos. A gente abriu uma rede de hamburguerias, hambúrguer artesanal e tal. E eu sempre trabalhando, fazendo o marketing, né? A captação de clientes pelas redes sociais, pela internet, etc., como de praxe. E essa ruptura, né? De uma zona de conforto ali que eu tive a minha vida toda, somado à decepção amorosa, cara, me deu um baque, assim, surreal. Eu sempre falo isso também, foi minha primeira morte, né? Uhum. Então, realmente ali, cara, eu precisei renascer de fato, porque cheguei no momento que, sabe, quando nada mais faz sentido, a sua motivação, ela simplesmente não existe mais, e você não sabe de onde você tira forças. E era legal, cara, tinha uma vida muito legal no Brasil. Então, nessa época, tinha um restaurante com meus amigos, a gente morava junto numa casa super legal. Então, assim, tava solteiro, né? Então, o que eu podia reclamar? Mas na minha cabeça, né? Aqui dentro, no meu coração e de acordo com meus objetivos, não era aquilo que eu queria, não estava feliz. E aí eu senti que, de repente, uma mudança mais radical pudesse ser o caminho. E aí a dona Elô, a minha mãe, ela morava aqui já, e aí ela falou, nessa época eu conversava frequentemente com ela, cara, eu acordava chorando, e não tem vergonha de falar, eu choro e choro muito. Quando eu tô, sabe, no meu limite assim, choro, e é a melhor coisa, porque você dá aquela aliviada, né? Sim, com certeza. Dá aquela leveza. Ela, cara, então vamos fazer o seguinte, vem aqui para Londres, passa aqui uns 3 meses, vê o que você acha, né? Dá uma espairecida, e aí você volta, né? Muda os ares e tal, aquela velha constante, né? E aí eu vim, cara.
Tem 6 anos. Você veio dar uma olhada e Vim dar uma olhadinha tá de olhando leve. até hoje. Tô olhando até hoje, cara, essa loucura generalizada chamada Londres e Inglaterra, né? Hoje eu conheço muito mais a Inglaterra que no começo, óbvio. Mas é aquela história, né, cara? Quando você aceita, quando você começa a entender o jogo, né, de Londres, aquela rotina, né, como é que as coisas funcionam culturalmente, enfim, outras coisas que impactam a nossa vida. E o tempo é uma coisa, cara, que me arregaça, assim, lá ele. Mas é uma coisa que me atrapalha muito. Mas aí quando você começa a aprender esse jogo, cara, você fala, não, ué, eu vou me dar bem aqui, vou ficar. Eu não tinha essa coisa de lá no Brasil de sonhar, de vir pra cá e fazer minha vida. Não foi uma decisão financeira, sabe? Sim. Não, vou pra lá ganhar dinheiro, vou lá fazer minha vida financeira, não. Mas aí quando eu cheguei aqui, e aí eu comecei a ver as oportunidades, o que a cidade oferecia. Se eu fizesse isso e aquilo, a gente pode falar sobre os detalhes desses issos mais adiante, eu ia de fato conquistar sucesso profissional e pessoal que eu tinha, de certa forma, fracassado ali naquele momento, nos meus 31, 32 anos, em 2017. No Brasil, eu cheguei aqui em agosto de 2017. Foi quando começou a minha história. Que legal, chegou em agosto de 2017, nós chegamos em junho, julho. De 2019. De 2019. Caramba. Antes de vir para cá, eu achava que todo mundo saía do Brasil por questões financeiras. Para mim era algo óbvio. Até que um dia a gente estava numa festa de um filho de um amigo nosso aqui e a gente conversando sobre isso e aí conversa vai, conversa bem. Eu peguei e falei assim, não, porque para mim quem ganha até um X no Brasil, aliás, quem ganha acima de um salário X no Brasil... não compensa sair de lá. Aí uma mulher olhou pra mim e falou assim, eu discordo. Aí eu pensei comigo, que ousada. Que danadinha. Aí ela pegou e começou a contar a história dela. Ela falou assim, não, porque eu era reitora de uma universidade, meu marido era gerente de uma mega empresa lá, mas pra gente chegar na nossa casa, a gente tinha que passar por uma comunidade. Então a gente tinha dinheiro, mas não tinha segurança. E eles moravam no Espírito Santo e teve aquela greve das PM lá e foi terrível, enfim. Ela falou assim, hoje eu trabalho aqui encaixotando ovo e sou muito mais feliz do que quando eu morava no Brasil e ganhava mais do que eu ganho aqui. E aí eu falei, caramba, não é só a questão financeira então, né? Apesar de que a gente veio para cá quando eu sempre tive vontade de morar fora. Mas quando o meu caçula nasceu, me bateu um desespero. Eu falei, cara, eu não tenho nada para deixar para ele. E aí a gente começou com a ideia. Mas enfim, Otávio já passou algum perrengue morando fora? Nossa, vários, cara. Nossa, mas muitos perrengues. E ainda passo, né? De novo, a gente vai aprendendo a viver por aqui, a gente vai evoluindo, né? A gente vai conquistando as coisas, mas sempre... vão ter coisas que vão te puxar e tal. Se você não tiver a mentalidade adequada, se você não tiver preparado, eu sempre comento também que sofrer, eu aprendi que sofrer, sentir dor é bom. É bom porque você vai evoluir. Se você está passando por isso, é porque o melhor está por vir. Então, antes de você tá sofrendo, passando perrengue, estava tudo bem. Né? Você estava longe ali. Quando você começou a passar o perrengue, você está mais próximo da solução. E não tem jeito, passar perrengue é inevitável, mas no início da minha jornada aqui, por exemplo, o primeiro lugar que eu morei aqui, fui morar com minha mãe, né, como eu comentei, só que aí no mesmo quarto, né, e é muito comum, a gente sabe, todo mundo sabe que numa casa, às vezes moram 11, 12 pessoas, e no mesmo quarto ali de, sei lá, 20 e poucos metros quadrados, talvez nem isso. Moravam eu, minha mãe e uma senhora espanhola, tá? E o restante da casa eram mais 3 quartos, eram só filipinos. Então, assim, já cheguei tendo essa porrada, né, cara?
Tipo, você tá num ambiente completamente Que realidade é essa? aleatório. Minha mãe divide casa com outras pessoas. Isso, aleatório total, cara. Eu quero enfatizar isso porque quando você fala assim, não, minha mãe já morava na Inglaterra. O que pode surgir na cabeça do pessoal que de repente está no Brasil? Ah, boyzão, a mãe dele tem uma casa na Inglaterra, ele vai morar com ela, tá suave, tranquilo. Só que não é bem assim. E as pessoas, não é uma nem duas, mas são várias pessoas que têm essa percepção. Pessoas que não conhecem a minha história e acham, né, que eu sempre tive privilégio. Sempre fui privilegiado, sim. Mas nesse sentido de ter muita grana, de ter luxo pro meu pai e minha mãe. De chegar aqui já morar numa casa só pra vocês e tal. E então aquilo já foi muito impactante pra mim, né? Porque, de novo, tava morando com os meus amigos numa mansão, a gente dividia aluguel e tal, era cara, a empresa que pagava, mas era um negócio maravilhoso, cara. E na minha zona de conforto, meus amigos e tal. Aí eu vim morar numa casa com um monte de gente que eu nunca vi na minha vida, quase não falava inglês, e com minha mãe e mais uma senhora no quarto. Então, assim, as minhas individualidades todas... Já era. Né? A questão psicológica foi mais forte do que a questão física, né? Do espaço. Mas aí eu falei, beleza, é temporário. Aí eu e minha mãe conversava, não, se você for ficar, mudamos nós dois para um quarto, só nós dois e tal. Só que antes disso acontecer naturalmente, a landlady, né, a dona lá da casa, descobriu que minha mãe colocou mais uma pessoa no quarto. E eu não sabia, né, que tipo... Porque diferente do Brasil também, lá quando a gente aluga uma casa... Acabou, do portão pra dentro, quem manda é você. Aqui você aluga, mas você não manda. Tipo Exato. assim, se o cara alugou pra tantas pessoas, é tantas pessoas e acabou. Não, só ele pode decidir colocar mais ou não. E ele entra lá, o landlord ou a landlady entra lá e sem avisar. É um negócio meio doido, né? Doido demais. E aí, cara... Essa senhora que morava com minha mãe, ela dedurou a situação, porque ela ficou com ciúme da minha mãe. Elas eram muito amigas, só que aí a atenção que minha mãe dava pra ela era um relacionamento tóxico. A atenção que minha mãe dava pra ela foi pra mim, óbvio, né? Ainda mais no início aqui da minha jornada, eu não sabia muita coisa. Minha mãe também não sabia nada, minha mãe... tadinha, cara, eu tenho uma admiração surreal pela minha mãe, sabe? Como empreendedora, como mãe, como... Não sabia nada, me ajudava, me falou pra eu vir, falou, vamos que vai acontecer, e ela se vira, enfim, ela é uma mulher espetacular, cara. Então ela me deu essa atenção total e a senhora lá espanhola ficou boladona, né? E contou pra landlady. E aí a mulher... deu um notice, você tem uma semana pra sair da casa. Vocês que estão no quarto e todos os outros da casa. Caramba. Aí você ficou amigão de todo mundo. Todos os outros da casa. Porque eles, de certa forma, eles sabiam e não falaram, né? Uhum. Só que os filipinos, cara, que eu comentei, eles são, né? Eles estão vivos ainda, graças a Deus. Eles são muito gente boa. A gente fez uma amizade ali, a gente fazia um churrasquinho junto, jantares junto. A cozinha cara, era a melhor cozinha que eu vi em Londres, assim, era muito pequena mesmo. Cabia 2 pessoas no máximo lá dentro. E aí eles se colocaram, né, no nosso lugar, eles não ficaram bravos, não ficaram chateados. Oh, que bom. E a gente... Cada um foi para um lado, né? E aí, efetivamente, começou a minha batalha aqui, né? Porque aí eu senti responsável, né? Me senti responsável por melhorar essa situação. Falei, pô, isso aqui não tá legal, né? Então, o que eu posso fazer para mudar essa realidade, né? Ter mais conforto. Faz parte, né? Principalmente se você tiver um planejamento financeiro inteligente, você vai no início dividir quarto,
Mas chega um determinado momento, né, cara, que a gente precisa do nosso espaço. E, enfim, aí a partir dali eu comecei a pôr quente nesse jogo chamado Londres. E aí, a partir desse momento, o jovem Otávio chegou, veio morar com a mãe e tal. Como que começou a sua jornada aqui como profissional e tal? Fala um pouquinho pra gente dessa parte. Então, como eu te disse, né, cara, eu renasci, né? Eu vim para Londres completamente arrasado, assim, em todos os aspectos. Cheguei aqui numa situação completamente desfavorável também. E aí, quando a gente, né, depois desse salseiro lá na casa, que a gente teve que mudar, eu tive que trabalhar com o que aparecia, né, com o que dava. A minha ideia era trabalhar na minha área, né, inocente. Não vou chegar lá deitando o cabelo, né? Uma das coisas que eu fiz, né, que a gente vai falar mais à frente, que eu indico muito, que eu aconselho que as pessoas se planejem, né? Se você quer continuar trabalhando na sua área, faça seu CV, faça conexões com recrutadores, etc, etc. A gente toca nisso depois. Mas eu fiz isso e vim confiante, né? Não, vou chegar lá e um mesinho. Essa grana que eu juntei aqui, que era coisa de 500, 600 pounds, que eu trouxe, vai durar um mês. E aí, em um mês, eu consigo um trabalho em Londres, velho. Não é a terra das oportunidades? Sim, aham. Então, aí, passado um mês, sem onde morar, e sem trabalho. E aí foi quando eu comecei a trabalhar numa piscina, cara, numa piscina de criança. A minha mãe, ela conhecia o Regis, inclusive o Regis é um cara também maravilhoso, que me deu essa primeira oportunidade de trabalhar limpando a piscina. Minha mãe falou, ó, tem um amigo meu aqui que ele trabalha numa piscina, ele tinha as rotas, né? E ele tá precisando nesse tal lugar. Você quer? Eu falei, quero, dá aí. E, cara... É uma rota específica só pra piscinas? Ele pegava umas paradas assim diferentes, sabe? Caramba. Tinha uns escritórios, mas nunca casa. Ah, sim, sim. Mas eu fazia só esse lugar. Ó, o que eu tenho aqui é 4 horinhas, né? Eu vou te pagar, acho que era 8 e pouco na época, 8 e pouco por hora. E você tem que fazer isso aqui, assado. E basicamente era pescar as sujeirinhas ali, dos neném, os cocôzinhos, os torpedinhos dos nenenzinhos, porque era piscina de criança, né? Lá e limpar o chão. Esse foi meu primeiro trabalho e foi um segundo grande perrengue que eu passei ali, cara. Por quê? Porque chegou um momento, no começo eu tava assim, vamos nessa, é tudo novo, maravilhoso, né? Legal, chegava lá no lugar, legal a estação, o bairro era legal, né? Aí você ficava vendo ali a inglesada, né? O povo conversar. No começo tudo é lindo, né? Lindo, e você, nossa, é essa vida que eu quero, só que eu não tinha ideia da distância que eu tava pra chegar, né? Porque era um bairro também o pessoal mais abonado, né? E, enfim, cada mensalidade ali devia ser, sei lá, 100 pounds pros meninos ficar nadando meia hora ali na piscina aquecida. Aí minha moral foi baixando novamente. E eu limpando o chão, né? Aquela coisa, pensando, poxa, cara, as coisas não... Aí 1 mês, 2 meses, as coisas não estão evoluindo como eu gostaria. Aí você começa a pensar, né? No Brasil, eu tinha isso, tinha aquilo, né? Podia arrumar um trabalho a hora que eu quisesse, mudava de empresa, ia para outra, em qualquer lugar do Brasil. Abrir uma empresa. Exatamente. Os meus amigos estavam com a empresa aberta ainda, abrindo lojas, eu vendia a minha parte, enfim, vendo tudo isso, cara, e chorando igual um boçal, né? Imagina aquela cena e o pianinho tocando e eu ali tem até um hoover especial para aquele azulejo de piscina, sabe? Caramba. E esse hoover maldito, cara, foi meu segundo perrengue. Foi aí que eu tive meu primeiro breakdown aqui em Londres, assim, de falar, não, vou embora, chega, isso aí pra mim é o bastante. Esse equipamento era tipo um hoover gigante, mas muito pesado, cara.
Porque ele esfrega o chão assim e faz uma doideirada lá, o piso fica limpo. É como se fosse aquelas enceradeiras antigas? É muito pesado, cara, mas muito pesado. 2 toneladas, pelo menos. Caramba! Não, eu tô exagerando. Sou inocente, né? Mas era tenso, cara. E aí, ele tinha uma alavanca assim, era tipo uma enceradona zona grande no chão, tinha uma alavanca que você pegava aqui em cima e ficava empurrando e puxando, né? Uhum. E em determinada posição, se essa alavanca ficasse um pouquinho assim, ó, e ela tava com uma folga, tipo o volante de Kombi, o negócio começava a andar sozinho. É nada. E aí tinha um fio, era com fio, né? Um fio que tinha um limite. E esse limite, cara, eu tinha o circuito assim que eu ia fazendo, limpando, ele terminava exatamente na escada. Porque a piscina era no primeiro andar e o ground floor era a recepção, tinha mais outras coisas embaixo. E essa escada, ela dava pro banheiro lá embaixo e pra saída pra recepção. E essa escada era toda desses azulejos, cara. Dessas pedras, cara. Pensa numa pedra, cara. Nossa. E eu, na beira da escada, o fio não dava mais e eu tinha que limpar a escada. O que eu fiz? Deixei ele na beira da escada. Fui lá tirar Da tomada. Só que, cara, ele... No que eu fiz isso, a folga puxou a alavanca, dava pra andar um pouquinho ainda, e quando eu tirei da tomada, desligou. Mas desligou e já tava rolando escada abaixo, cara. Pô. E no que ele foi rolando escada abaixo, ele foi destruindo. Tuf, 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 tuf. Cara, pensa... Eu tô rindo, mas é de desespero. Não, desespero, cara. Desespero. E aí eu ouvindo aquilo e chegando assim pra ver, tipo, eu só pedia pra Deus que fosse o menor dos prejuízos. Mas ele quicou, cara. Ele quebrou todas as escadas. Todas, porque era muito pesado, né, o equipamento. E, enfim, aí ele... Foi coisa de 400 pounds de prejuízo. Para uma pessoa que ganhava 8 pounds por hora trabalhando 4 horas por dia, cara, nossa. Aí eu tive que pagar para trabalhar. Aí, meu amigo, nossa, aquilo me deu um desânimo. E aí vem inverno, vem esse negócio. Nossa. Depressão, livro de autoajuda. A parada foi foda, cara. Eu brinco assim, mas não é uma coisa legal de brincar, mas com certeza eu estive com depressão, nunca fui diagnosticado efetivamente, porque eu nunca procurei um profissional assim de consulta. Fiz consultas com psicólogo e tal, mas, cara, por muito pouco eu não voltei pro Brasil. Não voltei pro Brasil porque eu falava comigo mesmo, meu amigo, eu sou muito... O meu ego, até um certo ponto, ele me ajuda, né? Ele mais me ajuda do que me atrapalha, ainda bem. Não sou um cara egocêntrico de viajar na maionese. Uhum. Mas o meu ego no sentido de a minha ambição, né? Não, cara, você não vai embora daqui, né, desse jeito. Você não vai embora pior do que você chegou. Uhum. Porque você tinha os objetivos, né? Eram 3 meses. Depois dos 3 meses você decidiu ficar, você traçou os objetivos. Então, você vai conquistar esses objetivos. Então, continua, vai em frente, porque não tem outra opção. E, enfim, eu brigando, né, comigo internamente, porque eu tinha prometido pro meu filho que eu ia trazer ele também. Ele tinha ficado no Brasil. João, depois de 1 ano, se eu não voltar, eu trago você. E eu nessa situação, cara, pensando, não vou conseguir trazer ele nunca. Como que eu vou trazer um moleque pra viver assim aqui? Eu não tem nada, não tem, sabe, na infraestrutura básica. Então, nesse momento ainda não estava pronto para conquistar o que tinha de melhor ainda. Eu precisava passar por um processo. Uhum. Assim, eu acredito que são as coisas nas nossas vidas. O melhor tá pronto, cara. Tá lá para você. O que você quiser tá lá para você, mas tem que estar preparado. Porque quando você chegar, você tem que manter, né? Em todos os sentidos. Então, você precisa passar por um processo. E por mais que eu acreditasse, né? Aí o meu ego, às vezes me atrapalha. Me ajuda, mas também às vezes atrapalha. É uma luta que você tem que manusear bem. Falava, não, cara, você já sabe fazer isso, já sabe fazer aquilo, você vai... debulhar, né? Tranquilo.
Mas ainda não estava pronto para pegar o melhor. E aí eu fui trabalhar, a próxima etapa antes disso era trabalhar como delivery, né? Motoboy, que a maioria, a maioria dos brasileiros fazem isso. Uhum. E aprendi muitas coisas ali também, né, cara? É uma escola. Você trabalhou, foi de van, né? Sim, eu fiz entrega de comida em Dublin. Que quando eu saí do Brasil, eu fui pra Dublin, fiquei 6 meses lá. De moto ou de bike? De moto. Então, é doideira, né, cara? Porque eu não sabia nem abastecer a moto. Então, cara... Eu lembro que eu fui fazer uma entrega e aí eu olhei assim e falei, cara, eu preciso abastecer. E um carro parou do lado e eu não sabia perguntar pra ele onde tinha um posto, cara. Cara, eu relutei muito porque eu pensava, né? Não, cara, não vou fazer isso. Né? Não vou, eu vou conseguir trabalhar na minha área. Não vou fazer isso, não. Só que aí foi passando o tempo e não acontecia. Fazia entrevista, não conseguia falar um A com o recrutador. O recrutador perguntava umas coisas mais difíceis, eu desligava a ligação e... Quantas vezes? Nossa, cara. Chegava ali, mas não conseguia performar. Falei, quer saber, mano? Vou pôr o meu ego de lado, né? Vou pôr o que eu acredito que é melhor pra mim agora de lado e vou meter a cara. Por quê? Porque eu consigo ganhar uma grana legal, né? Pra mudar, então, de patamar. Com essa grana, eu vou morar melhor. Com essa grana, eu vou poder fazer outras coisas. Então, começar ali, tomar uma pintezinha no final de semana, né? Começar a viver, né? Começar a viver, exatamente. Viajar. E, de fato, você consegue ganhar uma grana trabalhando, né? E, no fim das contas, não é uma parada de um bicho de 7 cabeças, não é, Beto. É super tranquilo, né? Se você tem, né, cabeça no lugar e tal, porque o trânsito também é muito doido. Sim. Inclusive, também teve uma tragédia... Uma tragédia no início da correria. Cara, quando eu decidi vou trabalhar de motoboy, eu vou pegar uma motinha então. Né? Eu fiz lá construí meu credit score, aí eu já tava, né, já sabia mais ou menos antes de começar. E tinha o credit score para comprar uma moto. Juntei ali a entrada e podia financiar. E fui lá na Honda, lá em Shepherd's Bush e tal, grandão, né? Não, me dá um SH aí, então. SHzinha. Era Soraya, ela. Peguei a moto, tirei a moto, né? Já foi uma dificuldade, cara, pra conversar com o cara. Outra coisa, eu achava que sabia falar inglês, tá? Foi uma dificuldade falar com o cara, e papelada, não sei o quê. Mas deu certo, no final das contas. Na base do esforço, deu muito certo. Não, dava pra fazer por telefone, mas não. Não é uma opção. Não, eu tive que ir lá pra poder fazer esse processo, né? E aí peguei a motinha, já na volta pra minha casa, primeira vez usando o mapa e dirigindo nas ruas de Londres à noite, e com aquele cagaço, né, cara? Porque eu ficava assistindo vídeo no YouTube e o que mais aparecia era dos caras roubando as motos, né? Sim. E, cara, imagina eu à noite, sei lá, 10 horas da noite voltando com essa moto novinha, né? E eu só pensava que eu ia ser roubado, né? Então, olhar pro lado, já dava aquele cagaço, passava moto. Foi terrível. Fora que me perdi várias vezes, entrei em contramão. Coisa do iniciante, né? Aí, cara, coisa de, no máximo, um mês depois que eu peguei essa moto, subindo ali uma avenida em Kensington, tem a High Street Kensington e tem a Kensington Church Street, alguma coisa assim. Um cara me fechou e eu sempre, cara, nossa, o trânsito, eu sempre fui o valentão, né? Aí a hora que o cara reage, não, tranquilo, sorry. Carry on e tal, é só brincadeirinha. Fala, calabreso. Calma aí, ô CNPJ. Aí o cara me fechou, aí eu virei pra xingar ele, pra botar dedo pro cara, né? E o vacilão total, né? Quando eu vi, eu tava dentro de uma loja, cara, de lustre. Caramba. Sabe esses lustres de lâmpada e esses lustres chique e tal? E as velhas lá tudo gritando e trem quebrando, caindo do teto, juro. E
A minha memória visual, cara, é eu deitado no chão e né, tudo assim torto e o pneu da moto rodando assim, e as velhas, cara, com aqueles penteadão, as inglesonas, sabe? Chorando já, porque eu bati, a entrada tá aqui assim, né? Eu fui dessa direção, bati nessa parede que tinha um monte de coisa, cara. Aí, eu juro que eu tô tentando ter empatia, mas minha cabeça tá assim, será que tem vídeo das câmeras de segurança? Não, imagina alguém vendo essa cena, saca? O que aconteceu? Eu fui virar pra trás, na verdade foi com essa mão que fui virar pra trás, aí prendeu, aí tinha aquele muffin, né, esse muffin pra esquentar a mão, só que tava agarrando o acelerador. E aí, cara, um toquezinho assim, já agarrava, né? E aí não deu tempo, eu vi, já tava lá dentro. E lanche no chão. Nossa. E eu tava só pensando, nossa senhora, tem as ordens do cliente. Os lustres tudo no chão. 2 lanches, cara, tava com a duplinha. Ordem cara, boa. Ordem boa, não, ia ter chips. Falei, pô... Acho que o cara não vai dar mais a gorjeta. Não vai. Aí, bom, veio polícia... foi aquela maluquice toda. E a moto, cara, novinha, cara. A frente dela destruiu, né? Então, aí, mais uma situação, né? Caramba. Aí eu fui Já viu aquelas Kombi velhas andando na rua? Aquelas bikes que o quadro é flexível ali. Aí eu fui embora com essa moto, cara. Cara, assim, não tem muita coisa aqui pra fazer mais... Tem umas fases que a gente pega que é complicado, né? Só que aí, no fim, você vê que a responsabilidade... Cara, a partir do momento que você assume a responsabilidade pelas coisas ruins que acontecem na sua vida, que você entende, não, a culpa é minha. A culpa é minha, pô. E realmente, a culpa de tudo isso que eu te falei, que aconteceu... não necessariamente ruim, mas de aprendizado, foi culpa minha, né? Então, dessa vez, fiquei boladão, claro, né? Porque tive um prejuízo lá na moto também, mas a moto continuou funcionando. Falei, então, beleza, aí que tá tudo certo, né? Vamos trabalhar, vamos pagar esse preju e continuamos na missão. E aí, cara, eu trabalhei 1 ano e meio, mais ou menos, né, nessa moto, aí fiz um monte de amizade, né? Fiz... um monte de coisas legais, assim. Quando você acostuma, você pega também o jeito do negócio. Você consegue, né, ali fazer sua grana e tal. Foi quando eu comecei o iLondres, ali. Foi um pouco antes, mas eu comecei mesmo a postar ali nessa época, porque foi chegando depois um pouco ali a pandemia. Mas aí o que era o lance, né? O iLondres, ele foi criado para compartilhar o que eu ia aprendendo, né? Uhum. Então... eu pensava assim, eu não conseguia achar essas informações, o que eu vou fazer? Tinha, né, alguns canais já, inclusive canais que eu me inspirava, tinha o Rodrigão do Viver em Londres, que eu assistia muito. Sim. Tinha o Rafael, do Moto Filmadores. Tinha o canal... o que mais que tinha nessa época, cara? Entre outros, né? Não quero cometer injustiça aqui, já cometi. Tinha o Rafael Guri em Londres também, não sei se chegaram a ver, que eu assistia muitos vídeos dele. Guri em Londres, do cabelo cacheadinho. Tinha o Aparício, na época magrelo. Esse cara assistia muito, ele é um cara muito foda, muito foda. Já tinha o Felipe? Tinha o Felipe do Enjoy Londres. Mas aí, cara, a maneira com que eu consumo conteúdo, com que eu aprendo, né? A forma que eu aprendo, eu não me identificava em nenhuma dessas pessoas, né? Uhum. Que, de novo, são todos maravilhosos, mas eu achava que tinha uma oportunidade ali para primeiro ajudar e, de repente, se desse certo, né? De virar alguma coisa, até porque no Brasil eu já fazia isso, né? Uhum. Eu sempre trabalhei com comunicação. Tinha lá o meu canal de humor, que é o Scriptease TV, com mais de 100 mil inscritos, milhares de visualizações. Tá no ar ainda? Tá lá no ar. A gente acha? Acha, pode ir lá. Como que é o nome? Repete aí. Scriptease TV, pode ir lá. Vamos lá, deixar um like pra a ele. gente tinha programa na
MTV. Caramba. Fizemos um monte de coisa doida, cara. Você tem cara de MTV, cara. Doideira. Você tem cara de MTV. Então, só não tem a carteira, né, de MTV. Se bem que a MTV faliu, então já não adianta mais. Mas eu acho que eu perdi uma história para outro podcast, mas eu acho que eu perdi um pouco essa onda de podia ter virado bem, assim, com os YouTubers ali, porque era daquela galera, todos que você falar, não tanto das antigas, mas colava com todo mundo ali, tava todo mundo junto, só que a gente tava em Minas, o pessoal tava em São Paulo, você trabalhava um pouco, eu tinha família e tal, aí eu tava no banco trabalhando, fui acabando deixando. Mas enfim, aí trabalhava com isso no Brasil, falei, pô, vou fazer um negócio aqui no UK, né, na Terra da Rainha. E o Islands começou com uma pegada mais humorística, mais de sátira, né? Mais para ironizar mesmo a vida do imigrante. E aí eu falei, eu fiz uns 10 vídeos nessa pegada. Não, cara, quer saber? Eu vou fazer um negócio mais didático, um negócio mais útil. Eu não tô afim de ficar fazendo graça, mais, saca? Não é agora, não é a hora. E aí eu comecei a criar os conteúdos que, inclusive, na pandemia, foram extremamente úteis. E aí com o Brexit também, né? Então, essas duas fases aí foi onde o Island explodiu. E aí, em paralelo, trabalhando na moto ali, né? Mas com a cabeça focada em começar a trabalhar na minha área. E sempre aplicando para trampo, fazendo entrevista, desligando na cara do recrutador, aprendendo, né? Entendendo o que esses caras perguntam, quais eram os principais pontos abordados, porque aí eu não repeti o erro, né, na próxima entrevista. Então, tudo isso acontecendo, então, uma história boa também. Eu vou acelerar aqui por causa do tempo, né? Mas tem uma história muito legal. Eu fiz o meu currículo sempre foi foda. Eu conseguia mostrar mesmo o que o recrutador queria ver. O problema era na hora da entrevista, né? Tanto que, até no comecinho, que eu comecei a trabalhar de moto, tem uma empresa aqui do Reino Unido muito famosa que chama... aquela que vende as vitaminas, como é que chama, cara? Sabe que tem a propaganda no YouTube das vitaminas vitamina de minerais, complexos vitamínicos. Complexo. Vitabiotics, que chama a empresa. Que tem lá as propagandas no YouTube. É bem famosa a empresa. Não sei se aqui eles fazem muito propaganda, mas em Londres você vê em tudo quanto é lugar. Com o ator bonitão, com a atriz, saca? Aquela propaganda bem padrão, assim. Aí a recrutadora me ligou, falou, é você para a vaga. Por quê? Porque ela viu, né, as coisas que eu já tinha realizado e viu lá, YouTube. Só que eles acharam que eu trabalhava no YouTube. Aí, tipo assim... De certa forma. Esse cara é foda demais. Trabalhou no YouTube, tá aplicando para trabalhar na minha empresa, vem. E era um cargo de... Era Social Media Executive na época, que é Deixa eu anotar aqui, colocar YouTube no currículo. Tem que tomar muito cuidado, cara, que você coloca, porque você tem que sustentar, é isso que eu tô te falando. Aí ela falou, você faz isso? Eu falei, faço. Faz aquilo, faço. Naquela dificuldade no inglês, mas a recrutadora, a headhunter, essa figura, eles vão te ouvir, eles vão te entender, eles vão ter paciência com você, porque eles ganham se eles te indicarem para a empresa te contratar. Né? Então, ela teve muita paciência, a gente conseguiu se comunicar, só que o recrutador dentro da empresa, ele não tem essa paciência. Se você não consegue porque falar ele vai ter que falar com você você já é descartado. E o headhunter não, ele pega as pessoas e vai jogando. Então é mais compreensível. Então ela perguntava, você faz? Faço aí. Você faz? Fez? Fiz. YouTube. Aí eu acho que eu expliquei pra ela que eu tinha um canal no YouTube, explicando isso que eu falei pra vocês, do Scriptease e tal. E realmente foi uma coisa extraordinária que a gente fez, né? Tem vídeos lá com mais de 1 milhão de acessos e blá blá blá. Isso a gente começou em 2009, cara. Então era outra parada. Sim. E aí ela, tá bom, eu te dou uma resposta, sei lá, daqui 2 dias e tal. E eu, beleza, show, né? Fiquei já
assim, vai rolar, né? Fiquei É naquela... meu. Aí ela me ligou depois de 2 dias e falou, ó, a próxima etapa agora é você falar com o VP da empresa, o vice-presidente da empresa vai falar com você, né? Aí eu já, meu Deus do céu, que não vai, não tem, como é que fala? Não está calibrado, né? A gente, tá uma coisa errada aqui, porque não fazia sentido, né? Eu sabia que quando eu entrasse para trabalhar, a primeira porta de entrada não seria já essa oportunidade. O vice, assim, sim. Aí eu falei, bom, manda ele ligar, né? Já. Quer dizer, ela falou, você precisa ligar para ele tal dia, tal hora. Eu falei, beleza, vamos lá, né? Não tem nada a perder. Só que eu já sabia que tinha uma coisa errada. Liguei, aí já atendeu a secretária do cara. Falando, não, pera aí, eu gostaria de falar com o mister, sei lá o quê, e tipo assim, com o papel assim na mão, falando as frases em inglês, né, que eu achei que tinha que falar. Aí o cara atendeu, aí ele começou a falar, cara, mas aquele inglês tradicional, bizarro, enfadonho. Engasgado. Eu não entendendo absolutamente nada que o cara tá falando, aí já começou a dar enxaqueca, passar mal, eu querendo desligar. Falei, não vou desligar não. Já me sentindo mal. E aí o que saiu da conversa ele perguntou duas coisas que foi a cagada do negócio. Ele perguntou, você trabalha no YouTube? Ou, tipo assim, eu tive que explicar pra ele que não, ele tava entendendo. Não é isso, eu não trabalhei no YouTube, era um canal que eu tinha no YouTube e tal. Aí ele já desanimou, né? E com aquele inglês campeão, então ele já tava ali, let's say, blá blá blá, blá. Eu, what? Sorry, várias vezes. E aí ele perguntou, que dia que você pode começar? Aí eu falei, amanhã. E aí já corta, né, cara? Quando eles percebem que você tem esse certo desespero, já corta. Mas a lição, né, disso é que tem que tomar cuidado, né, com o que você... Pensa na história antes do YouTube. É onde você quer se enfiar pra você não passar a situação constrangedora, porque, né, você também tem que se colocar literalmente no seu lugar. Mas foi um aprendizado legal, conto como história. Aconteceram outras como essa, de eu ter conversado legal, de eu realmente ter certeza que eu era o candidato para aquela vaga, a pessoa falar, não vai rolar não. 1, 2, 3, 4, 5, 6... E nesse meio tempo, de novo, acontecendo tudo isso, até o dia que veio o sim. Né? E foi muito, assim, doido, porque eu não tava... Já tava até desanimando, cara. Né? O Ilon estava crescendo, quer saber? Eu vou focar no meu negócio. Tava conseguindo fazer já tinha bastante contato com a comunidade brasileira, os empresários, então rolava uma publizinha ou outra. Cara, Aí apareceu... lá no Indeed, né, que é um dos bancos de emprego que a gente usa. Oportunidade assim, cara, eu falei, é isso. Sou eu, né? Sabe quando você sente aquela, sou eu. E era para cuidar do Latam, né, mercado da América Latina, Brasil, Chile, Argentina e tal, falar português, falar inglês, né, mas os conteúdos, tudo era em português. Eu falei, lindo. Sonho. Plaf, aí apliquei. No outro dia, cara, no mesmo dia, se eu não me engano, a recrutadora me ligou. Falou assim, você trabalhou no YouTube? Não, brincadeira. Eu tô vendo seu currículo aqui, ele bate muito com o que a gente precisa e tal. Você tem interesse na vaga e tal? Eu falei, quanto que é o salário? Ela falou, quanto você quer? Ué? Quanto você quer? Qual que é essa expectativa, né? Mas aí também, de novo, eu já tava... veaco, né? Já sabia já os tipos de cargos, né? Os níveis, os salários. Eu falei, bom, a minha expectativa é essa e tal. Ela, não, beleza, é o que tá dentro da era para Social Media Manager nessa companhia. Você vai para a próxima fase. E aí eu fiz uma entrevista com o Marketing Manager. Aí depois teve uma fase de teste, né? Tinha que fazer um planejamento lá, uma campanha, blá, blá, blá. Eles gostaram muito e, cara, acho que menos de um mês esse processo todo eu tava contratado. E aí, para trabalhar lá em Liverpool Street, né? Tipo, centros financeiros, centros comerciais de Londres, né? Com a maior parte das empresas é ali, Canary Wharf, mas Liverpool Street é um
É um lugar que, cara, eu jamais imaginei que eu iria trabalhar ali, mas eu sei que eu podia, sabe? Quando eu tava de moto, passava por lugares assim, mais perto da minha casa também, eu olhava para os escritórios e falava, eu vou trabalhar nesse lugar um dia, sabe? Eu me colocava, sempre visualizava, e eu consigo. Na verdade, isso é uma coisa que a gente tem que ter, né? Que a gente tem que nos visualizarmos naquela situação. Porque aí, né, não é nem questão de energia, questão, né, de lá o livro Segredo, você atrai. Não é, porque você vai batalhar conscientemente ou inconscientemente batalhar para aquilo. E quando você viu, você... Pô, né? Mas o legal também é aproveitar do processo. Então, aproveitei e vivi muito o processo, todas essas fases, né? Entre outras várias coisas, tiveram relacionamentos amorosos aí no meio. Então, sabe... a jornada do herói, ela realmente se fez ali, ainda estamos, né, na fase de desenvolvimento, na fase de crescimento, mas, de novo, tenho aproveitado o processo. E o processo de ter entrado, né, conseguido um trabalho na minha área, foi a realização de um sonho, não de ter... comigo mesmo, assim, agora tá bom, agora deu, era isso que eu queria, mas de ter pensado comigo mesmo, né? De ter realizado comigo mesmo. Você colocou esse objetivo no papel, você foi lá e conseguiu, saca? E ganhava um pouco mais de quando eu trabalhava como motoboy, mas outros benefícios, né? Outras várias coisas vieram, agregaram, né? E isso também... Cara, minha carreira profissional deu um salto, assim, surreal. Então, o resumo da minha história profissional, até o dia que efetivamente eu entrei no mercado de trabalho aqui, mercado de trabalho qualificado, foi assim, cara. Que top. E hoje você tá com o iTalks. Isso. E você tá com algum outro programa, algum outro projeto na internet? Sim, cara. Então... Aí a história nessa empresa terminou, fazem uns 3 meses. E aí eu decidi finalmente focar nos meus business, né, nas minhas correrias. Então hoje eu tenho uma empresa que chama Y-Media. Um dos negócios da Y-Media é o iLondres, né? Então ali no iLondres a gente trabalha com conteúdos, né, para a comunidade brasileira. Hoje, inclusive, mais focado na comunidade brasileira aqui, né? Óbvio, eu não falo tanto mais de migração. Eu prefiro trazer profissionais, né? Ou no podcast, ou lá nas lives, ou em formato de post, porque ficou mais complicado, né? Sim. Ficou muito mais complicado, então esse assunto é muito sensível porque a gente acaba mexendo com as emoções das pessoas, né? Se você planta uma semente errada na cabeça da pessoa, cara, você é responsável. Você, como comunicador, você tem uma responsabilidade, assim, surreal, cara. Quando eu saio, quando eu vou nos lugares em Londres e o pessoal, né, reconhece o trabalho e fala, que legal e tal. Você vai percebendo, você vai tendo esses contatos, você vai percebendo, cara, que responsabilidade gigante. Então, imigração ficou um pouquinho de lado. Então, o meu foco é mais no desenvolvimento lá no iLondres de quem já está aqui. De quem já está aqui. Aí eu presto também consultoria de social media marketing para empresas, tá? E também para podcast também? Para tudo, cara. Para tudo. Para tudo. Inclusive, em primeira mão, em dezembro agora, vai ter um evento muito legal lá em Londres. Eu vou te mandar... Antes de lançar, efetivamente, mando. Já está convidado. Opa! E a gente vai começar um trabalho de ajudar as pessoas a entenderem o caminho, cara, a não aprenderem, mas entenderem como é que funciona a mecânica de vender pelas redes sociais. Criar conteúdo original e, por fim, vender. Mas tudo com um propósito, né, cara? Porque às vezes as pessoas criam ali, vou criar um perfil no Instagram, vou criar um negócio no TikTok, já pensando em dinheiro, já pensando em vender, e tem um processo, desde o processo técnico do negócio e o processo mesmo de construção de comunidade, né? De pessoas que
vão abraçar sua marca e vão comprar alguma coisa quando o Alex falar, ó, tô vendendo isso aqui, né? Claro que não assim, tem toda uma forma de vender diferente não só nas redes sociais, mas hoje na internet como um todo. Cara, que bacana, porque hoje em dia, por mais que assim, a gente saia do Brasil com a ideia de que aqui a gente vai encontrar uma condição melhor, né? Mas mesmo aqui a gente quer trabalhar, quero liberdade geográfica, quero uma liberdade financeira, quero trabalhar para mim, entendeu? E hoje em dia a internet é o melhor caminho para isso. Então, com certeza eu aceito o convite, vou para lá, porque senão daqui a pouco eu vou começar a fazer live de NPC. Milho. Nossa, cara, aquilo lá. Aquilo lá é um fenômeno, é um case, né, de estudo muito, muito interessante, porque o comportamento humano é isso que eu tô te falando. Às vezes a gente cria uma coisa para a internet, mas a gente não entende. A gente cria alguma coisa para as redes sociais, mas a gente não entende sobre o ser humano. A gente não está estudando sobre o ser humano, né? E na verdade, redes sociais é uma representação da vida real. Tá todo mundo perdido. Rede social não é internet. Rede social é isso aqui. Mídia social é a internet, né? Então, quando você estuda, né, o comportamento humano, as coisas simples, faz um planejamento legal, aí você você entende as dores da sua comunidade e tal. Uhum. Aí você começa a criar um conteúdo legal, porque você já vai ali, cara. Hoje, assim, eu erro muito ainda, mas 90% dos conteúdos que eu posto, que eu faço, são muito certeiros, porque eu sei, tenho experiência com a comunidade, eu sei quais são as dores, enfim, eu sei o né, quais são os calos ali que apertam. Então, aí isso resulta em engajamento, né, na sua autoridade, etc, etc. Então, a iMedia hoje é a holding, né, digamos assim, um guarda-chuva grandão que suporta, né, esses business. E também tem o Londres Academy, junto com o Luiz. Tinha o Londres na Lata também, esqueci de falar deles. O Londres na Lata, antes de eu vir para Londres, citei aqueles, e o Londres na Lata, pô, é o que eu mais assistia. E o Luiz hoje é meu sócio, então assisti o cara, e hoje ele é meu sócio no Londres na Lata Academy. A gente ajuda as pessoas que querem trabalhar na área. Então, como fazer um CV, como buscar trabalhos, como fazer seu cover letter, como se comportar em entrevistas. Então, toda prática mesmo. Essa coisa aí tá rolando debaixo desse business. Muito bom, muito bom. Uma aula aqui hoje. Quem dera, cara. Estamos no caminho. Bom, estamos partindo então para o momento onde eu te faço algumas perguntas. Ai, pai. E a primeira pergunta é assim: se você pudesse dar um conselho para o estrangeiro que acabou de chegar, qual conselho seria? E também para o estrangeiro, aliás, para o brasileiro que está lá no Brasil e sonha em morar fora, mas está com receio de sair da zona de conforto. Qual seria o conselho nessas duas situações? Cara, o brasileiro que está aqui, né, vamos falar a parte técnica do negócio. Primeira coisa, aprender a falar inglês, né? Muita gente vem com influências, às vezes até negativas, de que você consegue chegar em Londres, subir numa moto, né, começar a trabalhar e fazer ali suas 1.000 libras por semana. Consegue? Pode até conseguir, tá? Mas a gente está falando de Londres com quase 9 milhões de habitantes e você vai estar vivendo numa bolha ali de... Hoje em Londres a gente tem coisa de 400 mil brasileiros, 500 mil brasileiros que são registrados, né, digamos, estão vivendo de forma legal. Então, a primeira coisa é falar inglês para você estourar essa bolha e viver primeiro o normal, né, que é o restante do negócio, que é Londres em si, e aí depois o extraordinário. Outras comunidades, né, outros tipos de trabalho, e aí quando você vê, cara, você tá voando, porque inglês é, né, uma língua universal, você se vira em qualquer lugar do mundo. Então essa seria a parte técnica, né, e a parte psicológica, cara, é clichê, né, mas eu acho que a resiliência de
cair e levantar, de novo, aproveitar o processo. Aproveitar o processo é a dica mais valiosa que eu daria, porque a gente fica nessa, eu vou chegar em Londres, vou começar a ganhar tanto, vou comprar tal coisa, vou comprar aquilo, vou comprar coisas que a gente não tem oportunidade de ter no Brasil. E aí quando você compra, fala, era isso, era isso. E aí você olha para o lado, olha para o outro, a sua família continua lá, talvez você continua sozinho, você está aqui com uma visão limitada e você não vai encontrar de fato felicidade nas coisas materiais. Então, você aproveitar o processo de estar crescendo, né? Principalmente psicologicamente falando, de estar crescendo, de estar evoluindo como ser humano. Né? O Otávio que chegou aqui com 32 anos e o Otávio que hoje está com 38 é uma pessoa completamente diferente, muito mais forte, calejada, com cicatrizes, sim, mas sabe, quando você se sente, tô pronto. Nada que vier agora para mim é surpresa. O que vier, se for difícil, eu vou enfrentar e vou aproveitar o processo, porque quando você chega, você fala, opa, cheguei, e agora? Vou pro próximo. Então, aproveitar o processo, ter um objetivo muito bem traçado e correr atrás, cara, porque chega. Se você não desistir, né? Infelizmente, muita gente desiste e a gente também não pode julgar, mas mantenha-se firme, porque Londres, Inglaterra, tem oportunidade para todo mundo, cara. É só se preparar e ir lá buscar. E aí, para quem tá no Brasil ainda, né? Ou em algum outro país, cara, se tem uma coisa que eu desejo para as pessoas que têm esse sonho, é que elas realizem essa vontade, esse sonho de morar em Londres. Pelo menos um tempo. De novo, pode não dar certo, pode desistir, mas a universidade, cara, as coisas que você vai aprender em Londres, aprender no exterior, você não vai aprender no Brasil de forma alguma, não só por conta do ambiente, da língua, mas todos esses desafios, né, que vão te preparar para ser um ser humano foda, né? Então eu desejo isso para todo mundo. Só que você tem que se colocar no seu lugar, que eu estava falando aqui. Então, se você tem família, né? Beleza, vamos mudar para Londres, vamos mudar para Inglaterra, mas qual que é o caminho para que eu e minha família tenhamos conforto, a gente não passe necessidade, né? Qual que é o plano a médio e a curto, a médio e a longo prazo para que as coisas dê certo? Muita gente vem na emoção, né? Então, não calcula custo de vida, salário, aluguel, qualquer coisa que pode acontecer. O pessoal trabalha, o pessoal que é self-employed, autônomo, tem um acidente, alguma coisa, não tem a grana, volta para o Brasil ou faz vaquinha, que a gente está cansado de ver. Então, assim, planejamentos aí com família ou sem família que vão fazer a total diferença na sua vida aqui. Claro que quando você chega, né, as coisas não são tão simples assim como um planejamento te apresenta, mas você tem lá, se acontecer isso, eu vou para cá, se acontecer aquilo, eu vou para cá. Fazer conexão também, muito importante, com as pessoas que já estão aqui, né? Eu, cara, direto, mas assim, quase todo dia eu tô ajudando alguém que ainda tá lá no Brasil, aí, assim, pela DM, né? Não criando conteúdo, mas, o que eu faço? O que é melhor? Qual que é o melhor caminho? Então, respondendo ali, para que essas pessoas tenham uma visão, né? Um caminho de quem já passou por toda essa jornada, né? Então faça essas conexões, porque essas pessoas, elas têm absolutamente toda a experiência, todos os conselhos que você precisa ouvir. Com cuidado também, né? Porque o que funciona para um, funciona para outro, mas você, como uma pessoa inteligente, você vai saber separar aí o que é bom, o que é ruim. Mas é isso, eu diria que essas são as principais coisas que quem está aqui, quem quer vir, precisa saber. Muito bom. Agora uma pergunta facinho para a gente encerrar esse bate-papo. Um brasileiro no mundo. Se você pudesse falar assim, cara, olhem para essa pessoa, porque essa pessoa é um exemplo. Quem seria? Cara, então, eu fiquei pensando aqui, porque no outro podcast eu falei o Faustão no... Ô, louco, bicho!
no supapo, assim, de bate-pronto. Mas eu vivo da comunicação, né? E aí, naquela oportunidade, eu pensei o Faustão, porque realmente eu admiro ele, e ele fez coisas incríveis, é um comunicador incrível, e graças a Deus ele não morreu nessa última aí, né? Mas ainda nessa seara, cara, assim, de top mesmo, de exemplo a se seguir, tanto na mídia, né, trabalhando com criação de conteúdo e etc., tanto quanto empreendedor. O nosso querido Silvio Santos, cara. Silvio Santos tem uma história que não é muita novidade para ninguém, mas de começar, né, comercializando coisas, vendendo coisa como camelô lá, e o cara se tornou, se não o maior comunicador do país, porque depois dele, né, vieram outros vários que se inspiraram no Silvio Santos, e ele deu abertura assim, para vários, incluindo Faustão, incluindo o Jô Soares, entendeu? Então, nesse sentido, já que a gente está falando de comunicação, a gente está aqui no podcast, cara, eu diria que o Silvio. E tomara que ele permaneça com a gente ainda muito tempo. Não sei nem se está fazendo ainda os programas lá no SBT, né? Que tava meio... Eu acho que as filhas dele assumiram os programas. Ele deve estar só nos bastidores. Mas o Silvio Santos é um exemplo aí de comunicador incrível, né, cara? Com a maneira de falar, de se portar, os bordões, a criatividade, muita coisa, cara, que se você parar para estudar com calma, você tira dali várias coisas, você pode aplicar no seu negócio, no seu programa, no seu conteúdo, enfim. Muito bom. Oi, só não consegui imitar, cara. Nunca consegui. Mas vem pra cá, vem girando, vem girando. Eu sempre fui patético em imitações, cara. Aí é mais engraçado ainda. Mas, oi, nossa. Enfim, senhoras e senhores, Otávio Piazzi. Valeu demais, gente. Muito obrigado mesmo, uma honra poder te receber aqui em nossa casa, no interior da Inglaterra. E para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Deixa seu like, comenta, compartilha com o pessoal aí, com geral. Gente. Vamos sentar o dedo. Se você ainda não segue ele, o que você tá fazendo aqui na Inglaterra? Tá perdido? Segue ele lá, curte também, interage com o conteúdo dele, que é muito bom. Vamos lá, cara. Obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns. Esse tipo de iniciativa, eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é suado, né? Uma estrutura legal dessa aqui, né? Um conteúdo ali com frequência. Todo o background, a galera não tem ideia, especialmente podcast, quanto dá trabalho. Então contem comigo sempre. As portas aí do iLondres, lá ele. Mas estão sempre abertas. É a quinta série, nós falamos quinta série. Estão sempre abertas. O que vocês precisarem, contem comigo, porque esse tipo de ação, né, esse tipo de iniciativa, cara, é louvável. A gente ajudar as pessoas, a gente fortalecer a comunidade. Uma iniciativa incrível, e tudo que diz respeito a isso eu tô sempre dentro e participando. Vambora. Isso aí. Valeu. Valeu demais. Muito obrigado. Foi. Vamos gravar de verdade? A cara dele. Era aquecimento? A cara dele mora em Londres, gente. Pelo amor de Deus. Tem coisa pra contar.